Meu nome é Flávia, mas ninguém assim me chama. Sou sempre Flavinha, às vezes Flavinha Gama. Quem me conhece já fica íntimo e logo sabe a minha fama. Sou aquela que brinca, que ri, que chora e ama. Sou a mãe da Giovana. Sou contadora de histórias e sou coach, porque encantar e transformar vidas é muito mais bacana. Eu sempre gostei muito, né, de ler, de contar. E quando eu estava grávida da minha filha, eu quis contar histórias para ela de uma forma diferente. E eu comecei a pesquisar sobre esse universo de contação de histórias. Eu já tinha visto alguns espetáculos e eu fiquei super apaixonada. E aí, tempos depois, eu conheci a Letria e eu fui fazer o curso. Eu já tinha ouvido falar da Rosana, já tinha visto a Rosana contando e fiquei super apaixonada. E quando eu fiz o curso, eu me encantei ainda mais e aí foi amor a todas as vistas. E depois, com o passar dos anos, né, eu fui fazendo outras especializações e eu me tornei coach. E eu comecei a perceber como que tem a ver, né, como que tudo está muito interligado, assim, como que o coaching e a contação de histórias tem uma relação muito próxima, porque as histórias elas são extremamente terapêuticas. Quando você conta, não é só o encantamento da história, né? Você consegue acessar aquele mundo interno, você consegue acessar através do lúdico, né? E faz com que quem está te escutando fique ali presente e descubra muito sobre si mesmo, né? Acho que é um processo de autoconhecimento que a gente começa com a história. Então ela vai muito além do encantamento para mim. E hoje, além dos espetáculos de contação de histórias, eu utilizo as histórias como ferramentas mesmo de coaching. E sou conhecida como a coach das histórias. Nossa, os maiores desafios. Eu acredito, né, que hoje um dos maiores desafios seja a valorização mesmo do trabalho, né? Eu acho que o maior desafio é esse reconhecimento mesmo da grandiosidade que é essa profissão. As maiores alegrias, eu acho que é levar mesmo essa profundidade das histórias, né? Essa conexão que a história faz, porque exatamente quando a gente está contando, por mais que a gente veja ali os olhinhos brilhando, né, aquela interação do público, sempre depois que acaba o espetáculo, quando a gente encontra, muitas vezes eu encontro com algumas pessoas, eu sempre ouço os comentários assim, né, aquela história que você me contou, depois eu lembrei que eu vivi uma coisa parecida, eu lembrei de alguma coisa da minha infância. O repertório é como a gente costuma dizer mesmo, né? São as histórias que nos escolhem, né? Então, e é uma troca, na verdade, né? Quando você lê aquela história e você sente uma conexão com ela mesmo, né? E essa conexão, ela vem exatamente nessa criação, né? Quando você lê uma história, eu leio aquela história, eu já me imagino contando aquela história. E aí vem toda aquela alegria, as ideias vão surgindo, eu imagino as cenas daquela história e aí coloco as minhas coisas ali também. Eu uso muito as mãos, né, os gestos e eu trabalho muito com o meu corpo mesmo, né, durante a história. Então eu gosto de encenar os animais que eu tô falando sobre ele. Eu gosto de fazer os sons, né, que estão envolvidos na história. E o que eu gosto de acessório, né, é de montar ali. Eu tenho meu tapete mágico, que foi tecido pelas fadas. E tem sempre algumas histórias que mexem mais com a gente, né, que tocam mais, que são as nossas preferidas. Eu tenho a história dos carinhos quentes, que foi, acho que a primeira que eu contei assim no curso, na letria, que é uma história que mexe muito comigo, né? E é uma história que eu gosto sempre, quando eu posso incluí-la no meu repertório, eu sempre coloco.
Tem também a das cores dos pássaros, que é uma história que eu acho maravilhosa, assim. Eu fiz alguns espetáculos, por exemplo, O Medo de Quê? Eu gosto muito de trabalhar quando eu vou contar para crianças. Eu trabalho com repertórios que eu possa trabalhar a questão dos que elas vivenciam, né? Então eu gosto muito de trabalhar a inteligência emocional através das histórias, porque eu sempre gosto de ter um momento para essa troca, assim, sabe, com as crianças, e para ver o que eles entenderam, o que eles compreenderam, como aquela história tocou. Então, um dos espetáculos que eu gosto, que eu tenho um xodó, é O Medo de Quê? Né, que eu conto algumas histórias sobre medo, e eu vejo como que isso ajuda muito a criança a se compreender e a não ter vergonha de ter medo, né, de se identificar. E esse espetáculo, sempre que eu faço, eu vejo como que as mães saem tão agradecidas, né, porque é difícil saber, às vezes, lidar com essas questões, né. Eu fui convidada para fazer uma palestra, oficina, esse ano, num evento no Rio de Janeiro chamado Transformo Gerações. E eu fui com a intenção de levar um encantamento para o evento, que era um evento de certificação em Kids Coaching, né? Então pensei, vou levar uma coisa que vai ser uma coisa encantadora para o evento, que é para formar pessoas que vão trabalhar com crianças. E eu fiz uma palestra e dei uma dinâmica, onde eu contei uma história e levei o público a contar também a história. Então eram só adultos, né, que estavam lá, e eu fiz com que eles contassem a própria história, em vez de contar histórias já prontas. Mas eles contaram essa história no Era Uma Vez, e eu chamei essa oficina de Meu Era Uma Vez. Então eles fizeram esse exercício de revisitar o passado e ressignificar aquela história de vida deles, mas numa versão de conto de fadas. E foi muito bacana, porque assim, o resultado foi muito surpreendente, né? Quando eu terminei a minha apresentação, que as pessoas vinham falar comigo, foi assim, muito impactante para mim, porque eu não esperava que fosse tão profundo. Então, assim, as pessoas vieram me dizer que elas conseguiram perdoar a si mesmas, que elas se descobriram capazes, que elas descobriram que elas eram criativas, que é possível você valorizar a sua própria história em vez de esconder. Minhas inspirações, eu admiro muito, né, os grandes contadores de histórias e os contadores anônimos também, né? A minha grande inspiração, eu acho que é minha avó, minha avó Alice, que já está contando histórias lá no céu há algum tempo, mas ela sempre tinha alguma história, né, para contar. Ela cresceu no sertão baiano e ela conheceu Lampião, conheceu assim, né, viveu na mesma época de Lampião. Então, assim, eu adorava quando ela contava, né, que das vezes que ela se escondeu com as irmãs, que elas se esconderam do bando de Lampião, e ela contava aquilo assim com detalhes, né? E ela falava dos cheiros que ela ouvia, dos barulhos, né, que ela ouvia, dos cheiros que ela sentia, e assim, era muito, muito mágico. E assim, era uma das coisas que eu mais gostava, além da comida da minha avó, né, era quando eu ficava ali perto dela, naquele fogão de lenha, e ela contando, né, das histórias que ela ouvia também, né, do folclore mesmo, do catitu, as histórias dos bichos da floresta, né, que eram toda aquela coisa para explicar o que eles não conseguiam explicar, né. Então eles explicavam os fenômenos mesmo da natureza, né, acho que dessa veia indígena que ela tem, que acho que a minha tataravó, alguma coisa assim, era índia, e ela adorava contar como que ela era uma índia que foi pega no laço. Então tudo isso, né, desde criança eu ficava imaginando aquilo acontecendo, e acho que a minha grande inspiração é ela mesmo. E tem os grandes contadores, as grandes contadoras que eu admiro, né, a Beatriz Mirra, que é uma pessoa muito querida, que
Eu me emociono toda vez que eu vejo a Beatriz contando. Rosana Montalverne, a minha amiga Alessandra Vizentim, que nós fizemos juntas a formação na letria, e nossa, tantos outros, né, que eu admiro. Por que conta histórias? Primeiro porque elas não deixam você não contar. Contar histórias é um presente mesmo, acho que é uma doação que você traz de dentro de você, né? É muito além de doar qualquer outra coisa. Eu acho que você está dando um pouco de você também através daquela história. Então eu acho que contar histórias é uma doação mesmo, é o amor que você tem, que você coloca ali, o carinho, a felicidade que você leva, essa conexão que você cria. A história se conecta com você e você se conecta com o outro através da história. Era uma vez uma princesa que um dia encontrou um príncipe e os dois se apaixonaram, se casaram e foram viver em um castelo que não era grande assim, ele era alto assim, e lá do alto eles viam o mundo e sonhavam com grandes aventuras que eles viveriam. Eles recebiam seus amigos e davam muitas festas. Mas um dia eles receberam a visita do Senhor Destino, que levou deles um presente muito valioso. Era algo muito caro para a princesa e ela ficou tão triste, mas tão triste, que adormeceu. O príncipe fez de tudo para acordá-la, deu festas, levou-a em viagens, mas a princesa nada. E ela dormiu por longos anos, até que um dia, quando o sol resolveu beijar a lua, algo mágico aconteceu. Uma luz se desprendeu deste encontro e tocou o coração da princesa. Naquele exato instante, ela despertou, mais cheia de sede de vida do que nunca. E ela saiu pelo mundo com o príncipe, vivendo lindas aventuras. 9 luas depois, algo fantástico aconteceu. O Senhor Destino retornou e desta vez ele trouxe de volta um presente. Quando a princesa abriu, ela encontrou lá dentro uma linda princesinha. E naquele exato instante em que a princesa, que deixou de ser princesa e se tornou uma rainha, olhou para a princesinha e sorriu, uma estrela brilhou no céu. E esta estrela segue até hoje acompanhando a rainha, o rei e a princesinha. E é por isso que eles, mesmo antes do final, vivem felizes para sempre.